Glória a Deus, meu querido, meu irmão em Cristo Jesus, tudo bem? Vamos para o capítulo 14 de Gênesis para ter uma visão panorâmica para iniciantes, para leigos. O capítulo 14 de Gênesis, ele fala a respeito de quê? Você pegando a sua Bíblia no subtítulo, ele é bem já claro e sucinto. Existiu uma guerra de quem? De 4 reis contra 5 reis. Ou seja, os 4 reis degladiaram, entraram em guerra contra outros 5 reis. E aí você pegando no capítulo 14, versículo 1, vai citar o nome desses reis. E um dos principais tem um nome difícil de se ler e de se falar. É Quedorlaomer. Quedorlaomer é o rei de Elão e mais outros reis. E eles então, no versículo 2, entraram em confronto contra outros reis, o que nos chama a atenção para a observação. No 2 diz assim, que estes reis, do versículo 1, eu vou até citá-los, tá? E aconteceu nos dias de Anrael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Gion, são 4 reis, versículo 2. Que esses fizeram guerra a Abera, rei de Sodoma, guarda essa palavra, a cidade, a Birsa, rei de Gomorra, guarda essa cidade, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Então, 4 reis contra 5 reis. Em relação aos 4 primeiros reis, o versículo 1, nos chama a atenção, o que era mais dominador, é esse nome aqui, Quedorlaomer. Quedorlaomer. E no versículo 2, eu quero que você fique atento, que cita reis de 2 cidades, quais sejam Sodoma e Gomorra. Você voltando um pouquinho para o capítulo 13, que nós já fizemos um vídeo e falamos a respeito, o 13:10 diz assim, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então, quando houve a separação de Abraão e Ló no capítulo 13 de Gênesis, Ló, sobrinho de Abraão, ele olhou para as campinas de Jordão e nessas campinas, na questão geográfica, existia ali as cidades de Sodoma e Gomorra. Agora no capítulo 14, que é fruto deste vídeo, nós observamos que os 4 reis, liderados por Quedorlaomer, eles simplesmente atacaram os 5 reis, e dentre esses 5 reis, estava reis de Sodoma e reis de Gomorra. Olha só, consequentemente, estava já ali habitando e com as tendas instaladas, as suas ovelhas e as suas riquezas, quem? Ló, sobrinho de Abraão, que separou-se dele e escolheu as campinas do Jordão. É isso que você deve frisar. Então houve essa guerra e lá ela menciona as cidades aonde Ló assim estava. Querendo ou não, Ló foi capturado, os seus bens também ali recolhidos. De maneira que no capítulo 14, nós temos ali que Ló é levado cativo. E nessa situação, no período de guerra, houve então um mensageiro que conseguiu escapar daquela situação de conflito e foi levar a mensagem a Abraão. Abraão, tendo como irmão, praticamente sobrinho, mas filho de seu irmão, ele então o que? Foi à busca, juntando seus homens para resgatar Ló, e assim aconteceu. Então, as tropas, o exército formado por Abraão, já teve a sua primeira conquista contra os 4 primeiros reis, que está ali no capítulo 14 de Gênesis, versículo 1, inclusive sobre o principal Quedorlaomer. Houve essa conquista. Esse relato é muito interessante, para que observemos que antes desse acontecimento, Ló escolheu perante Abraão as campinas de Jordão. Só que infelizmente, algum tempo depois, já instalado Ló nas regiões de Sodoma e Gomorra, houve essa guerra entre esses 4 reis com os 5 reis, inclusive os reis aonde estavam Ló. Aí, Abraão, sabendo disso, foi à busca do seu parente, foi à busca da sua descendência para livrá-lo, resgatando inclusive todos os seus bens. Nesse interim, surge um outro personagem no capítulo 14 de Gênesis, que é Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque.
que, entendendo que Deus abençoou Abraão nesta conquista, nessa batalha, e Abraão, por consequente, ele então ele deu o dízimo ao Senhor. Então, no versículo 18 de Gênesis, capítulo 14, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou quem? Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos. Ou seja, aqueles 5 reis, que inclusive era da região do seu sobrinho Ló, entregou nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. É o segundo, porque teve aquela oferta de Caim e Abel, ali foi uma oferta. Agora a referência, a palavra dízimo é aqui, a primeira referência que nós temos nessa situação do sacerdote Melquisedeque perante Abraão. E Abraão, o que ele fez? Deu-lhe o dízimo de tudo. Já está aqui o primeiro pai da nação, ou seja, o pai da nação Abraão, aquele que dali sairia todo o povo de Israel, que seria tão grande como as estrelas dos céus e a areia do mar. Ele deu o dízimo ao Senhor. Que oferta maravilhosa. É um tópico a ser observado no capítulo 14 de Gênesis. Em síntese, o 14 vai falar de uma guerra entre 4 reis contra 5. Dentre esses 5 reis, no versículo 2, o 14, vai citar as cidades de Sodoma e Gomorra, e ali estava quem? Ló. Ló foi cativo também e recolhido todos os seus bens. Um mensageiro trouxe esse recado dessa batalha, dessa derrota, e de ter colocado o seu sobrinho Ló, do seu irmão cativo. Ló então juntou os seus homens e foi ali resgatá-lo, e assim aconteceu. E surge a presença de um outro personagem chamado quem? Melquisedeque, sacerdote, que abençoou a vida de Abraão, entendendo que Deus assim o agraciou com essa conquista. E a primeira aparição da palavra dízimo, onde Abraão deu o dízimo de tudo. É esse, sucintamente, o pano de fundo para iniciantes a respeito do capítulo 14 de Gênesis. Que Deus abençoe sua vida ricamente.